Olá, alunos e alunas do curso Técnico em Serviços Públicos. Meu nome é Leonardo Mira Marques, sou advogado, especialista em Direito Público e mestrando em Administração Pública. Hoje vamos dar início a mais uma disciplina, Prestação de Contas. Bom, todos nós sabemos a importância como nós vimos nas matérias anteriores, da arrecadação do dinheiro público, a importância de demonstrar transparência do dinheiro público, dos atos administrativos. E hoje nós vamos ver a importância da prestação de contas, da demonstração de todos aqueles passos anteriores aos órgãos fiscalizadores ou à própria comunidade. Como, por exemplo, o Tribunal de Contas, que fiscaliza o dinheiro, ou as próprias unidades internas de cada poder que fiscaliza todo o orçamento, a forma do procedimento orçamentário, fiscaliza os procedimentos se foram feitos conforme a legalidade, se foi bem administrado, se tal aquisição foi comprada da forma correta, se determinado serviço público foi prestado da forma correta. Existem mecanismos de fiscalização, de demonstração se aquilo foi bem realizado, se aqueles procedimentos foram bem realizados. E aí entra a prestação de contas. Bom, todos nós sabemos que o dinheiro público, o próprio nome já diz, lembra? O nome quer dizer uma coisa. Se é um dinheiro público, é de quem? É do povo. Ou seja, é aquele dinheiro que nós pagamos por meio de impostos, contribuições, taxas e outros meios que foi visto lá no direito tributário de forma de arrecadação de dinheiro. Então, esse dinheiro pertence à sociedade e ao poder público, que por meio dos seus agentes são os responsáveis pela sua guarda, arrecadação, administração e aplicação. Tudo conforme a legislação e obedecendo sempre o interesse público, o interesse do povo, aquele interesse maior. Assim, o motivo e a finalidade do gasto público, ele deve ser comprovado para a sociedade, demonstrando sempre aquela boa-fé e a transparência do recurso público. E essa demonstração e comprovação ela é formalizada por meio do quê? Ora, por meio da prestação de contas, que está previsto já na nossa Constituição Federal de 1988. Está lá no artigo 70 da Constituição Federal, seção 9, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O artigo 70 diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária das entidades da administração direta e indireta, no que se refere à legalidade, legitimidade, economicidade, olhem bem essas palavras, pessoal, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, elas serão exercidas pelo Congresso Nacional, ou seja, quem fiscaliza é o Congresso Nacional, mediante um controle externo e também pelo sistema de controle interno de cada poder. Ou seja, nós temos aqui a divisão de duas formas de controle, o controle interno e o controle externo. O controle externo realizado pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas e o controle interno realizado dentro de cada poder, uma auditoria geral do Estado ou a Controladoria Geral da União, a Controladoria do município, assim como cada órgão também tem a sua parte de fiscalização, sua parte de controle. Lá no parágrafo único da Constituição Federal, do artigo 70, ainda narra que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais a União responda. Então veja aqui, nós estamos na Constituição Federal, vai falar da União.
Quando for no âmbito do Estado, a Constituição Estadual vai falar recursos do Estado. Se for do município, a lei orgânica do município vai falar recursos do município, certo, pessoal? Que, em nome desta, assume as obrigações de natureza pecuniária. Tá legal? Ficou claro? Vamos para o próximo. Essa obrigatoriedade de prestar contas, então, ela decorre tanto da nossa Constituição Federal, como também da legislação infraconstitucional, ou seja, as leis abaixo da Constituição. E entende-se responsáveis por dinheiro, bens, valores da administração direta, autárquica, das empresas públicas e sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Ou seja, eles são responsáveis por todos esses entes aqui, cada um. Por exemplo, o responsável pela administração direta, um governador do estado, um secretário de estado, alguém que gerencie, que administre, um ordenador de despesas de algum órgão público, o diretor ou ordenador de despesa, ou uma pessoa que administre, guarde ou gerencie bens de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação ou instituições mantidas, ou seja, que recebem recursos do poder público, ok? E aí, lá para relembrar, a administração pública, ela mexe com o quê? Com a gestão de bens e interesses da coletividade na esfera dos nossos 3 níveis de governo, União, Estado e Município. E ela compreende também os órgãos que representam o Estado naquela consecução do bem comum. Relembrando lá aquela aula de direito administrativo que vocês tiveram, o que é uma administração direta? Lembra? A administração direta é aquele conjunto formado pela somatória de todos os órgãos públicos de uma estrutura administrativa. Pertencentes à administração direta, todas as entidades federativas, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal, território e municípios. Dentro da área federal, na esfera federal, nós temos como administração direta o Gabinete da Presidência da República e os seus ministérios. No caso, na esfera estadual, nós temos o Gabinete do Governador ou do Governador do Distrito Federal e as suas secretarias estaduais. No âmbito municipal, nós temos o Gabinete das Prefeituras e as secretarias municipais. E temos também os tribunais e as casas legislativas. Ou seja, todos esses órgãos aqui fazem parte da administração direta, ok? Agora nós vamos ver a administração pública indireta. Vamos relembrar lá do direito administrativo. A administração pública indireta, ela é constituída por pessoas jurídicas autônomas, ou seja, fora do círculo da administração direta. Ou seja, elas têm uma personalidade jurídica própria, fora daquele corpo da administração direta, criadas por meio de uma lei específica para determinada finalidade. E aí nós temos os exemplos das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Bom, passado rapidamente por esse retrospecto do que é administração pública, do que é administração direta, do que é administração indireta, nós vamos discutir aqui, falar rapidinho do Decreto-Lei número 200 de 67. Esse Decreto-Lei, ele dispõe sobre a organização da administração federal. Ou seja, é lá que vem descrevendo a Presidência da República, o que constitui a Presidente da República, os seus ministérios, tantos ministérios, competência de cada ministério, como que vai ser todo o funcionamento, a estrutura e a organização do órgão. E aí também discorre sobre o
controle da administração pública, que tem por objetivo verificar, analisar e examinar pela própria administração e por outros poderes, ou, como nós já vimos lá na matéria de Lei de Responsabilidade Fiscal, por qualquer cidadão, da conduta gerencial conforme aqueles modelos planejados dispostos em lei, certo? Bom, como nós vimos lá no artigo 70 da Constituição Federal, a fiscalização, o controle, ele tem dois tipos, o controle externo e o controle interno. O controle externo, como nós já falamos, ele é exercido por um órgão diverso. Então, ao passo que você lembra de controle externo, a palavra já quer falar alguma coisa, externo, fora. Então, um órgão diverso daquele que é controlado. Ele acaba sendo exercício pelo Poder Legislativo, como nós já vimos no artigo 70, com o auxílio do Tribunal de Contas. Já o controle interno, como o próprio nome diz, ele é internamente, ele é dentro do próprio órgão, sobre as suas pessoas e atividades de cada poder, ou seja, o legislativo tem o seu controle interno, o executivo tem o seu controle interno, o judiciário tem o seu controle interno, todos devendo se estruturarem para que possam controlar os seus próprios atos. Exemplo da União, nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União. No âmbito do Estado, nós tínhamos uma nomenclatura que chamava Auditoria Geral do Estado. Hoje ela está numa fase de estruturação e está passando seu nome para Controladoria Geral do Estado. Porém, a sua finalidade é a mesma, exercer o controle interno, a fiscalização dentro do seu próprio poder, certo? O controle interno, ele é muito importante porque ele serve como uma forma de apoio ao controle externo. Tanto que a própria Constituição destaca essa importância de auxílio, de apoio ao controle externo. E aí, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura do artigo 74, que aí ele narra toda a competência do controle interno. Só dando uma passada no caput aqui, ele diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno com a finalidade de... E aí peço a leitura para vocês desses 4 incisos. E aí entre eles tem avaliar, comprovar, exercer o controle, apoiar o controle externo, como foi dito aqui. Peço a leitura, o estudo, para vocês entenderem a importância que o controle interno exerce na atividade da administração pública e numa melhor gestão dos recursos públicos. O parágrafo 1º ainda destaca uma coisa bem importante, gente. Ele diz que os responsáveis por esse controle interno, na medida que eles tomam um conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, eles deverão dar uma ciência ao Tribunal de Contas da União, se for caso, da União. Se for o Estado, ao Tribunal de Contas do Estado. Se for ao município, ou ao Tribunal de Contas do Estado, ou caso ele tenha um Tribunal de Contas do município ou dos municípios, conforme nós vamos ver adiante, ele tem que dar essa ciência. E caso não dê essa ciência dessa constatação de irregularidade, ele, controle interno, vai poder ser responsabilizado solidariamente por aquele ato irregular ou aquele ato ilegal.
O artigo 93 do Decreto-Lei 200 também destaca que quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar o seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanados das autoridades administrativas competentes. Ou seja, está aqui a disposição do dever de prestar contas, gente. O artigo 93 do Decreto-Lei 200 de 67 já mostra a obrigatoriedade da prestação de contas de qualquer um que utilize dinheiro público, tá bom? Lá no artigo 80 do mesmo decreto, também estabelece que os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador de despesa, o qual só poderá ser exonerado da sua responsabilidade após julgadas regulares as suas contas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, aquele que ordena a despesa, aquele que autoriza, que assina lá a nota de empenho, ele só vai largar, só vai deixar de ser ordenador de despesas ao passo, naquele momento, a partir de quando o Tribunal de Contas julgar regular aquela conta que ele ordenou a despesa, aquela despesa que ele deu aquela ordenação, certo? E aí vem o conceito. Leonardo, o que é um ordenador de despesa? Então, você falou de ordenador de despesa, mas o que é um ordenador de despesa? E o parágrafo 1º do artigo 80 destaca: ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recurso da União ou pela qual esta responda. Então, aqui nós temos um conceito claro do que vem a ser um ordenador de despesas. E o parágrafo 2º ainda destaca aquela exceção, ou seja, aquele caso em que o ordenador de despesas se livra da responsabilidade, daquela irregularidade constatada, daquela ilegalidade. Quando que é isso? O ordenador de despesas, salvo conivência ou seja, exceto a sua conivência, ou seja, ele aceitando aquilo, ele não é responsável por prejuízos causados à fazenda pública decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Ou seja, o ordenador de despesas, ele não vai responder quando aquele seu funcionário subordinado resolve, por sua livre e espontânea vontade, fazer um procedimento errado, pagar a uma pessoa errada, pagar mais, ou desviar, ou se pegar aquele dinheiro para si. Nesses casos, o ordenador de despesas, ele não é responsável. Lógico, quem será responsável, quem será penalizado, será aquela pessoa que deu causa ao fato, à ilegalidade. E aí nós passamos também a só um destaque que também há uma definição do que é um ordenador de despesas lá no artigo 64 da Lei 4.320 de 64. Temos também o artigo 70, parágrafo único da Constituição, que destaca esse dever de prestar contas, aquele que nós vimos lá no início, e que é uma obrigação de quem trabalha com recurso público. Se eu trabalho com recurso público, eu tenho o dever de prestar contas daquele recurso público que eu gasto, certo? Ou seja, de quem exerce o poder em nome da coletividade. Se eu estou usando um poder que a coletividade me deu, que a sociedade, o povo me deu, eu tenho que prestar contas desses meus atos. E no caso também dos recursos públicos que eu utilizo.
Esses responsáveis são relacionados nessas prestações de contas por todo exercício financeiro, exceto se eles forem nomeados ou exonerados durante esse exercício. E aí nós temos a instrução normativa do TCU, número 63 de 2010, lá no seu artigo 10. É importante nós destacarmos que na nossa apostila, no nosso material, ela ainda trata como a instrução normativa 57 de 2008. Porém, aqui na aula, eu já estou avisando vocês, estamos fazendo uma atualização de que essa instrução normativa 57 de 2008, ela foi substituída pela instrução normativa número 63 de 2010, passando a ter a seguinte redação: serão considerados responsáveis pela administração pública os titulares e seus substitutos que desempenharem durante o período a que se referirem as contas as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver. Ou seja, quem são os considerados responsáveis pela gestão? O dirigente máximo da unidade jurisdicionada, o membro de uma diretoria ocupante de um cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo, o membro de órgão colegiado, certo? Eu estou passando aqui bem rápido, porque isso aqui basta vocês terem uma simples leitura para entender quem são esses responsáveis. Simples leitura vocês já memorizam e já entendem. E lá no parágrafo único destaca também que o Tribunal de Contas